Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 20 anos da Lei de Cotas. Para tratar sobre esse assunto, nós convidamos aqui Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Clemente, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. É uma oportunidade boa para a gente estar conversando sobre esse assunto e agradecemos o convite. Tá certo. Junto com o Clemente, nós convidamos também José Roberto de Mello. Ele é superintendente regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. José Roberto, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, acho uma excelente oportunidade para nós debatermos um tema palpitante e importante. Sem dúvida. Mais que um marco temporal, os 20 anos de Lei de Cotas representa a história de uma lei que deixou de ser o artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, esquecido no meio de um conjunto de parágrafos que tratam da complexidade chamada Previdência Social, para hoje ser conhecido como a lei que garante a participação de 219.282 pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no Brasil, segundo critérios da fiscalização trabalhista. Entre o esquecimento e o cumprimento, foi a trajetória de diversos agentes sociais que fez com que essa deixasse de ser mais uma entre tantas leis existentes em nosso país. Começando assim, então, com vocês dois, grandes doutores no assunto, quais são os avanços sobre o tema de hoje? Olha, em relação à lei de cotas, não há dúvida que avançamos bastante, principalmente na região de Osasco, que quando se começou a falar que as pessoas com deficiência poderiam estar trabalhando nas grandes empresas, havia muitos obstáculos culturais na época. E aqui nessa região, no primeiro ano de registro de cumprimento da lei, nós tínhamos 12 empresas que contratavam gente com deficiência e fechamos o ano passado com quase 600 empresas contratando esses profissionais e com orgulho da produção que eles hoje desenvolvem nas fábricas e também da humanização que isso levou para o ambiente dentro das empresas. Então, a região de Osasco ganhou realmente com a entrada desses profissionais nas empresas. Como os números são positivos? Não, com certeza. Nesta região, nós temos assim uma situação que cresce a cada ano, né? Nós saímos há 10 anos atrás com 601 pessoas trabalhando nas empresas na regra da lei de cotas. Fechamos o ano de 2010 com mais de 10 mil trabalhadores com deficiência nas empresas nos mesmos municípios. E o que a gente percebe é que essa tendência, né, tende a crescer aqui no nosso meio e eu acredito em todo o estado de São Paulo. A importância é tão grande, Roberto, que houve um seminário a qual você esteve à frente. Queria que você fizesse um pouco um balanço do seminário que ocorreu sobre esse tema. Na sexta-feira passada, para celebrar os 20 anos da promulgação da lei, não necessariamente da regulamentação da lei, que são dois marcos diferentes, nós resolvemos, junto com o Espaço da Cidadania e outros atores sociais, o governo do Estado, a Prefeitura do município de São Paulo e outras instituições mais, celebrar esse fato. Como o Clemente já colocou, nós podemos ter uma posição otimista ou pessimista. Eu prefiro ser otimista. Eu acho que nós saímos daqueles 600 pessoas que o Clemente se referiu há 10 anos atrás, e hoje no estado de São Paulo temos mais de 100 mil pessoas com deficiência trabalhando nas nossas empresas. Agora, o que nos interessa é muito mais a criação dessa filosofia, vamos dizer assim, né, do meio ambiente social, tanto empresas, quanto sindicatos, quanto trabalhadores, quanto organizações sociais, de que a pessoa com deficiência primeiro merece uma oportunidade de trabalho, porque o trabalho dá dignidade, dá respeito ao ser humano. Primeiro merece, segundo, eles têm muita competência, nós precisamos esquecer um pouco as deficiências que eles apresentam e olhar muito mais as suas eficiências.
e eu posso garantir que os deficientes têm muita competência e muita eficiência. Então, nós celebramos esse marco. Estamos no número ideal? Certamente que não. Estamos chegando na direção deles? Certamente que sim. Esses são os desafios? Os desafios são muitos. Você tem desafio desde a qualificação profissional dessas pessoas, quanto da identificação dessas pessoas, quanto da quebra de alguns mitos por parte de empresas, empregadores de forma geral, quanto ao preconceito que nós temos na sociedade também de forma geral, porque a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa com relação a este tipo de profissional. Então, os desafios são muitos, mas eu acho que os desafios só servem para nos motivar a lutar cada vez mais em prol da realização desse grande sonho, que hoje já é um sonho que se torna realidade, deixou de ser um sonho. Aquela visão inicial virou, na verdade, um empreendimento de dezenas de entidades fazendo isso, sindicatos com ações maravilhosas, órgãos públicos. Estamos longe, mas estamos chegando lá. O Estado de São Paulo tem se colocado em primeiro, como relata na 9ª publicação do Espaço Cidadania, que está aqui em minhas mãos, dadas pelo Clemente, obrigado pelo presente, pessoas com deficiência no trabalho formal, por que não? E registro de cumprimento da lei de cotas dos estados através da ação fiscal do ano passado, São Paulo com 46,5%. O que diz essa porcentagem? Diz que no estado de São Paulo a fiscalização do Ministério do Trabalho não tem vergonha de exercer o seu papel. Sabe orientar as empresas, mas também sabe fiscalizar e ser dura quando precisa. Tá? E, infelizmente, o que não está acontecendo ainda nos outros estados brasileiros, onde o Ministério se mostra frouxo na fiscalização da lei, e aí que é uma vergonha que precisa ser resgatada. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a você em casa que está acompanhando o nosso programa num tema muito importante, que é os 20 anos da Lei de Cotas. Aqui ao meu lado está o nosso querido Carlos Aparecido Clemente e também José Roberto de Mello, tratando esse tema muito importante, que você pode acessar o nosso e-mail e participar do programa no visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não mude de canal. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre os 20 anos da Lei de Cotas. Os nossos convidados, José Roberto de Mello e Carlos Aparecido Clemente. Clemente, quem são os beneficiados pela Lei de Cotas? São as pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência intelectual, que o pessoal ainda chama de deficiência mental. Basicamente essas pessoas e também as pessoas que sofreram acidentes de trabalho e por conta disso passaram por processos de reabilitação na Previdência Social, essas pessoas também podem ser enquadradas dentro da Lei de Cotas. Agora, José Roberto, eu queria que você citasse as observações que você faz em relação às contradições que ainda existem no mercado de trabalho. Olha, eu gostaria de citar uma contradição que vai contra a lei de cotas. Contra no sentido de cumprimento da cota e a favor no sentido de contratação de pessoas com deficiência. Perfeito. Se nós olharmos aí cerca de 100 mil pessoas com deficiência contratadas no mercado no estado de São Paulo hoje, 1/3 disso, aproximadamente 30 mil, estão trabalhando em empresas com menos de 100 empregados. Portanto, essas empresas não têm obrigação de contratar pessoas com deficiência. Quando a empresa tem menos de 100 empregados, ela não está obrigada. Só as empresas com mais de 100 empregados. Então, essa é uma contradição boa, né? Apesar da gente estar lutando para fazer com que todas as empresas vejam as vantagens de ter a pessoa com deficiência no meio do seu ambiente de trabalho, nós temos um número significativo de empresas que não se preocupam com essa questão da lei de cotas, se preocupam em ter trabalhadores qualificados. Essa é a grande vantagem de você, do empresário, focar, não meramente cumprir uma lei, mas sim como é que eu posso melhorar o desempenho da minha empresa, portanto ter mais lucro, contratando pessoas competentes. E a pessoa com deficiência, até pela sua natureza, ela quer provar que ela é mais e que é melhor que as outras, porque já são colocadas mesmo constantemente em desafio. Quando elas fazem isso, elas se comprometem muito mais com o seu ambiente de trabalho. Sem contar que você pode explorar particularidades, especificidades das pessoas. Por exemplo, um deficiente intelectual, ele tem uma atenção concentrada muito grande. Se você der um trabalho repetitivo para ele, ele vai ser altamente produtivo, muito mais do que nós. Certo. Porque ele foca no trabalho. Né?
Por quê? Porque você não está olhando a deficiência, você está olhando as competências da pessoa. Então eu diria que as contradições hoje da lei, para resumir, é o seguinte: nós temos uma lei que eu espero que um dia acabe, ela não exista mais. Ela não exista no momento em que a sociedade se apropriar das vantagens de ter oportunidades de trabalho para todo tipo de profissional, inclusive os deficientes. Muito bem. Concluindo com essa sua tese, vamos colocar assim, Clemente, qual o conceito utilizado, então, você citou, dos beneficiados, qual o conceito utilizado para que a pessoa com deficiência seja incluída no mercado de trabalho pela lei? A pessoa, para ela ser incluída como pessoa com deficiência, basta ter essas deficiências enquadradas pela lei, a chamada lei de cotas. Agora, o Melo deu um exemplo, que eu acho que é um exemplo bacana para nós aqui. Exemplo de pessoas com deficiência intelectual. Nós temos aqui na cidade de Osasco, talvez um dos melhores exemplos do Brasil, numa empresa metalúrgica. Quer dizer, a empresa tinha completado o cumprimento da lei de cotas no ano de 2003, quer dizer, em 2003 já cumpria a lei, e tinha um problema de fornecimento de produtos para o seu cliente, que era uma grande montadora de motos instaladas em Manaus, né, no polo industrial de Manaus. E com a contratação de pessoas com deficiência intelectual que vieram fazer parte do time de controle de qualidade da empresa, por 8 anos seguidos, a empresa só melhorou a relação com o seu cliente. Tá? E por várias vezes, este exemplo foi documentado pelos meios de comunicação, já no ano de 2004, no ano seguinte, né? Então, vários meios, TV Globo teve lá, Folha de São Paulo esteve lá, TV Record teve na empresa, TV Cultura esteve fazendo essa documentação, e nesse ano a TV Brasil foi lá também fazer esse registro. Ou seja, a imprensa não está mentindo, né? Quer dizer, quando deu uma oportunidade, mas diante de um desafio, que o Melo levou, um desafio, que a empresa tem um problema de relacionamento com o cliente, das peças do controle de suas peças, ao trazer essas pessoas com deficiência intelectual, ela praticamente melhorou demais essa situação, e hoje esse empresário ele é um dos que mais dá testemunhos de que a pessoa com deficiência pode trabalhar com igualdade de oportunidades, mas sem ser um peso para a empresa. Na verdade, ele é lucro para a empresa, que é o caso da Metalúrgica Corneta. É uma prova disso. E o presidente do sindicato é funcionário dessa empresa, o Jorge Nazareno. Grande Jorginho. Então, ainda existe uma grande resistência nesta questão, queria que vocês pontuassem, onde estão aí os piores índices de contratação? Olha, se você olhar no Brasil inteiro, é aquilo que o Clemente já comentou, o estado de São Paulo está muito bem, outros estados estão muito próximos. Mas ainda nós temos estados, regiões do Brasil que não abraçaram na intensidade requerida a inclusão das pessoas com deficiência. Mas eu gostaria de focar de uma outra maneira, se você me permite. Por favor. Eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Quem está nos assistindo pode até nos ajudar a responder isso. Se você fizer a inclusão da pessoa com deficiência na sua empresa, quem paga essa conta? É o empresário que tira do lucro dele ou é a sociedade que compra o produto e o serviço que essa empresa presta? Você não tenha dúvida que a resposta é quem paga a conta somos nós, consumidores. Porque a empresa, quando cumpre a legislação, quando ela contrata as pessoas que tem que contratar, quando ela paga corretamente os seus trabalhadores, quando ela reduz a jornada para 40 horas por semana, por exemplo, que é o grande pleito do momento dos nossos trabalhadores, este custo vai para a sociedade. Portanto, o empresário simplesmente repassa. E a sociedade nos disse há 20 anos atrás, através da lei de cotas, que ela quer que as pessoas com deficiência tenham oportunidade de trabalhar. Então, se a sociedade quer e ela paga, vamos cumprir. Mas vamos fazer disso uma grande oportunidade de desenvolvimento das nossas empresas, aproveitando as vantagens e as competências das pessoas com deficiência. Quando você faz isso, você ganha, né? O empresário ganha, sim, porque ele vai ter maior lucratividade, mas a sociedade também ganha, porque com maior qualidade
Evidentemente, a tendência é ter um produto melhor, mais barato, entregue no prazo correto e tudo mais. Então, gente, contratar pessoas com deficiência só tem vantagens. E me parece que está ficando claro também que hoje quem não cumpre a lei está praticando concorrência desleal com quem a cumpre. E nós já temos 2 projetos de lei, um no estado de São Paulo e outro ao nível federal, que no fornecimento, aqui em São Paulo, Fernando Capês, ao nível federal, Mara Gabrilli, onde o fornecedor que vai participar de uma licitação junto ao Estado, se o projeto for aprovado, só pode entrar em licitação quem estiver cumprindo a lei de cotas, justamente para acabar com a concorrência desleal entre aqueles que querem participar de concorrências públicas. E no setor privado, com certeza, esta concorrência desleal, ela aparece em quem desrespeita a lei. Os meus convidados de hoje é Carlos Aparecido Clemente, coordenador do Espaço Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e José Roberto de Mello, superintendente regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, tratando o tema 20 anos da Lei de Cotas. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é sobre os 20 anos da Lei de Cotas. Eu queria que você explanasse para a gente, nesse último bloco, que orientação pode ser dada para que os empregadores se conscientizem da importância da Lei de Cotas? Olha, a Lei de Cotas é uma lei como outras leis, né, que está aí para ser cumprida, mas o principal é a experimentação. A gente vê que várias vezes as pessoas são barradas no trabalho, não pela deficiência, né, mas por outras coisas. Então as pessoas são barradas pela cor da pele, pessoas competentes, mas pela cor da pele são barradas, pessoas competentes, mas são barradas pela idade, pessoas são barradas muitas vezes por sua obesidade, crença religiosa, muitas vezes barradas pelo local onde mora, né? Então, às vezes, onde mora. Então, se mora perto ou se mora longe, é barrado por aí, é barrada pelo sexo. Não é? Era um tabu enorme mulheres trabalharem em metalúrgica há 20 anos atrás. Hoje aumentou bastante, está aumentando bastante a presença feminina no setor metalúrgico. Mas, em relação à deficiência, né, as pessoas estão sendo barradas por um preconceito cultural, que muitas vezes não é do empregador, não é do dono da empresa, não é do diretor principal da empresa. São das pessoas que estão na organização, as pessoas que fazem contratação, as pessoas que gerenciam os processos de trabalho, que acham que a pessoa com deficiência não vai dar conta do recado. E os exemplos que a gente teve em relação a isso são muito interessantes, mas o principal vem do maior empregador de pessoas com deficiência na base do Sindicato dos Metalúrgicos, que é uma empresa localizada em Taboão da Serra. Ela tem mais de 100 pessoas com deficiência trabalhando em seus quadros, é a empresa Simpal, maior fabricante de autopeças brasileiro. E quando a direção da empresa decidiu iniciar um processo de contratação de pessoas com deficiência, um dos gerentes da empresa questionou os seus superiores. Você quer que eu contrate uma pessoa com deficiência? Me mande um com 3 braços. Porque você me exige produção e se eu trouxer alguém aqui com deficiência, ele vai me dar trabalho. Mande com 3 braços que eu aceito. Este gerente, né, então no depoimento do gerente de recursos humanos da empresa depois, esse gerente que estava assim, travado para não receber uma pessoa com deficiência ali, pouco tempo depois, a empresa abriu um curso de Libras, de linguagem de sinais, porque já tinha muitos surdos contratados, se ofereceu para ser candidato a fazer o curso dentro da empresa para os outros funcionários. É porque viu que as pessoas instaladas ali, trabalhando ali, deixaram a sua seção, a área que ele liderava com uma melhor produtividade. Isso foi no ano 2002, 2003,
e a gente usou muito esse exemplo junto aos empresários da região, mas não nós do sindicato falando, mas da própria empresa falando. Na época, eu lembro, o gerente José Mileski da Cruz, que era o gerente e até hoje é gerente da empresa na área de recursos humanos, ele fazia esse depoimento para as empresas aqui da região quando estávamos no auge de iniciar, vamos dizer, o enfrentamento para as primeiras contratações em massa de pessoas com deficiência na região. Sem fazer merchandising, parabéns a Simpal de Taboão da Serra pelo exemplo que tem tomado. Agora, quais as vantagens e desvantagens para as pessoas com deficiência em relação ao benefício da prestação continuada? Este é um grande problema, ou uma grande solução, quem sabe. É que a pessoa com deficiência tem um benefício, que é o chamado benefício de prestação continuada, dependendo da sua situação socioeconômica. Não é para todos, evidentemente. Então, se o deficiente, a família do deficiente, definido o pai, a mãe, aqueles dependentes diretos, tiverem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que é bem pouco, como você pode imaginar, então ele faz jus a ter um benefício de um salário mínimo por essa condição. Né? Da mesma forma que os maiores de 65 anos, que não têm renda, têm o mesmo benefício. Ora, isso daí é mais do que justo para proteger essas pessoas. Só que acaba sendo um entrave, porque quando a pessoa arruma um emprego, com a pessoa com deficiência é contratada, ela perde o direito do benefício. E se ela se desempregar, ela vai voltar a ter o benefício, mas vai ter que passar por um processo burocrático novamente, passar pelo perito do INSS e assim por diante. Esse empecilho a gente está debatendo muito no Congresso Nacional. Porque o Ministério do Trabalho ele não interpreta a lei, ele faz a empresa cumprir a lei. Quem interpreta a lei é o Judiciário, e quem modifica a lei é o Legislativo. Então, está havendo um grande debate em Brasília para mudar um pouco essa configuração, para proporcionar outras oportunidades. Um que já está saindo nesse momento é o seguinte: se a pessoa com deficiência for contratada como aprendiz, que é uma outra lei de cotas, né? Já temos essa lei há muito mais tempo, que também não é cumprida até hoje, diga-se de passagem. Então, se for contratada como aprendiz, isso está sendo debatido nesse instante no Congresso, é um mandato, é um negócio, é uma adesão a uma medida provisória que está lá, já está no Congresso. Se ela for uma pessoa com deficiência contratada como aprendiz, não perderá o benefício. Permanecerá com benefício enquanto durar essa qualificação. Que é um incentivo a mais para você trazer mais gente. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o Brasil, graças a nós todos, e graças a todo o trabalho que nós estamos fazendo, o Brasil está crescendo. Está enfrentando um momento muito bom de crescimento, com turbulências para cá e para lá, mas está crescendo. Ou seja, a mão de obra está faltando em todos os segmentos. Você vai na zona rural, você vai na construção civil, você vai no comércio, está faltando mão de obra. Ora, e nós temos milhares de trabalhadores esperando essa oportunidade. São os trabalhadores com deficiência. Então, por que não juntar esses dois momentos e fazermos disso um grande evento, um grande processo de qualificação e de contratação de pessoas com deficiência? E o que dizer, então, da fiscalização para essas empresas? Olha, infelizmente, a fiscalização deveria atuar muito mais. No entanto, nós temos um número reduzido de auditores. Já falando em lei de cotas, há 20 anos atrás, quando a lei de cotas foi criada, nós tínhamos o dobro de auditores fiscais que nós temos hoje. Hoje o Estado de São Paulo inteiro tem 500 auditores para 645 municípios. Nossa. E há 20 anos atrás tinha 1.000. Então, a economia cresceu 100% e o número de auditores caiu pela metade. Ou seja, se você fizer uma continha rápida, hoje nós temos uma capacidade operacional de 1/4 que nós tínhamos há 20 anos atrás. Mas não é por aí, o problema não é esse. A gente tem outras estratégias, a gente está trabalhando, a gente conta com a boa vontade de muita gente, o sindicato nos ajuda, as boas instituições estão nos apoiando. O caminho não é só esse. Seria muito bom se nós convencêssemos os nossos governantes, e o Ministério do Trabalho faz isso com toda a intensidade, se a gente pudesse ter mais gente nos ajudando. Mas eu acho que apesar disso, nós temos aí um mundo de oportunidades a explorar. Sem dúvida. Celebrar os 20 anos da Lei de Cotas significa, antes de tudo, celebrar o trabalho das pessoas com deficiência. Eu queria que o Clemente encerrasse aqui conosco, falando dessa questão do livro que vocês publicaram, para falar um pouco da celebração desse grande desafio. O livro foi lançado agora, está sendo lançado agora, e a ideia é demonstrar que as pessoas com deficiência podem estar trabalhando em qualquer local com carteira profissional registrada. Porque trabalhando, vendendo cachorro-quente na rua,
vendendo pipoca, vendendo saquinho de bala, fazendo malabarismo em farol, é muito fácil, né? Mas não é isso, né? Então, também é uma maneira de sobreviver. Mas nós queremos que as pessoas sobrevivam com dignidade, que tenham possibilidade de ter a carteira registrada, ter direitos garantidos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e a documentação que traz no livro do trabalho formal é mostrando isso. Então nós estamos mostrando por que a lei pode ser celebrada. Porque tem partes do país que ela está sendo cumprida e muito bem cumprida, né? E outras partes não. Nós mostramos também, por outro lado, por exemplo, os dados do próprio Ministério do Trabalho ao nível nacional, né, com problemas de registros em relação ao trabalho formal, e colocamos um dedo na ferida da prática de juízes que julgam, muitas vezes, desconhecendo a lei, desrespeitando a lei, desrespeitando uma convenção internacional que o país assinou, que o juiz deve conhecer para julgar, e muitas vezes desconhecendo a lei de cotas, prejudicando o trabalho da própria fiscalização trabalhista, muitas vezes, ou do Ministério Público do Trabalho. Todas essas situações a gente documenta no livro, tá? que mostra que a lei, de fato, ela pode ser cumprida em qualquer parte do país. Celebrar os 20 anos da Lei de Cotas significa também celebrar a luta delas e de todos os agentes sociais que fazem com que a lei nunca volte a ser esquecida. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados hoje, Carlos Aparecido Clemente, coordenador do Espaço Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, pela sua presença. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço também a José Roberto de Mello, superintendente regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença e seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu agradeço e parabenizo a iniciativa da TV Osasco. Com iniciativas dessa natureza que nós podemos difundir com maior intensidade as vantagens da contratação de pessoas com deficiência. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora, você já sabe, nós temos um encontro aqui marcado no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você participa e opina. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau.